Só que nós vamos discutir os tópicos que estão aí, ó. E a partir dos 14, então, não há essa proibição aí de forma absoluta. Cuidado com isso aqui, ó. Por quê? A nossa Constituição Federal, ó, preste atenção, a Constituição Federal, que é a nossa lei mais importante, está hierarquicamente acima do ECA, ou seja, o ECA não pode contrariar o que determina a Constituição, traz um pouquinho diferente aí a regulamentação do trabalho para a criança e do adolescente. O que é que o artigo 7º, ó pessoal, presta atenção, da Constituição diz? Que é proibido qualquer trabalho a menor ou a menores, ó, de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Ó, é proibido qualquer trabalho a menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Qual é a idade mínima que o ECA estabeleceu para o trabalho? 14 anos. Em tese, a partir dos 14, pelo ECA, é possível que um adolescente possa trabalhar. Qual é a idade mínima que a Constituição estabeleceu? 16 anos. Pessoal, eu tenho aqui, ó, um regramento distinto. Professor, o que é que se aplica na prática? Preste atenção. Na prática, qual é a idade mínima para o trabalho formal do adolescente no Brasil? A partir dos 16 anos, como determina a Constituição. Pessoal, e, ó, a partir dos 14 anos, o adolescente pode trabalhar como aprendiz. Isso é o que funciona na prática. Professor, mas não é isso que o ECA determina, não. Como é que eu vou responder em prova? Pessoal, já caiu em questão de concurso público, ó. Se o examinador pergunta para você, especificamente, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, ó, e o mais interessante, se é um concurso público aí para a área de educação, por exemplo, que não exige conhecimento aprofundado em matéria jurídica, em lei, como é que vocês vão responder? Qual é a idade mínima para o trabalho da criança e, ou melhor dizendo, do adolescente, ó, a partir dos 14. Ou seja, é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. É isso que prevalece na prática? Não, pessoal. Na prática, o que é que funciona? Ó, o que determina a Constituição. Esse dispositivo aqui do ECA, ele não possui aplicabilidade prática, em razão de contrariar a Constituição Federal. Beleza? Agora, eu tenho que compreender para fins de questão de prova. E para fins de questão, a gente marca, ó, nos termos do ECA. Para a gente fechar aqui, pessoal, ó, só para deixar bem claro, um asterisco abaixo aí no espaçozinho. Coloque assim: é proibido qualquer forma de trabalho para crianças. É proibido qualquer forma de trabalho para crianças. Pessoal, por quê? Porque criança é um indivíduo de até, ó, 12 anos de idade incompletos. O ECA diz que é proibido para menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz, mas não diz qual é a idade. Agora, preste atenção, isso está na literatura jurídica, ó, que criança no Brasil não pode realizar nenhuma forma de trabalho. Tranquilo aqui? Beleza? Professor, o que é que eu preciso compreender mais? Ó, pessoal, a gente vai somente contextualizar 3 dicas para que vocês possam visualizar que, de certa forma, isso aqui no ECA é uma contradição com ele mesmo, porque ele traz aqui algumas regras que vão contradizer aqui, ó, o que ele diz, que é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos. Vamos entender?
Olha o que ele diz. Ao adolescente até 14 anos de idade é assegurada a bolsa de aprendizagem. Preste atenção. Ele disse quem? Ao adolescente. Professor, de até 14 anos. Ó para cá. Se é adolescente, já tem 12 anos de idade completo. Confirmando a nossa tese. Que criança não pode realizar nenhum tipo de trabalho. Olha o que ele diz. Ao adolescente aprendiz maior de 14 anos... Opa, pera lá. Se é menor de 14, está na condição de aprendiz. E maior de 14 também é aprendiz. Então, ele contradiz o que estabelece lá no artigo 60 em seus parágrafos. Ao adolescente aprendiz maior de 14 anos, são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Pessoal, preste atenção. Essa regra precisa gravar, ó. O adolescente, nos termos da Constituição, que trabalha a partir dos 16 anos, tem todos os direitos inerentes a um trabalhador comum. O trabalho aprendiz não é objeto para aprofundarmos. Ele possui uma conotação específica e alguns direitos aí relacionados aos trabalhadores não são estendidos. Mas o ECA deixou claro que se for a partir dos 14 anos, terá direito tanto a questões previdenciárias quanto aos direitos trabalhistas. E diz que a proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo do disposto dessa lei. Há uma lei que regulamenta o trabalho aprendiz, pessoal, chamada Lei do Aprendiz. Ó, para a gente confirmar essa tese aqui, sempre que o ECA faz menção a trabalho, ele faz menção a trabalho dos adolescentes, confirmando a nossa tese de que criança não pode realizar nenhuma forma de trabalho. Cuidado com isso. Beleza? Vamos discutir mais alguns pontos relacionados ao trabalho das crianças e do adolescente. É o tópico 3.2.1. Pessoal, discutirmos o conceito de trabalho, aprendiz. Presta atenção aqui. Discutir o conceito de trabalho aprendiz. O adolescente, nos termos do ECA, menor de 14 anos não pode trabalhar, só na condição de aprendiz. Nos termos da Constituição, o adolescente menor de 16 anos não pode trabalhar, só a partir dos 14 na condição de aprendiz. E o que é esse trabalho aprendiz? Coloque aí, pessoal, para a gente conceituar e a partir do conceito entender regras que podem aparecer lá na prova sobre o trabalho aprendiz. Coloque assim, trabalho aprendiz. É um tipo de trabalho que tem finalidade educativa, é um tipo de trabalho que tem finalidade educativa e de preparação para o mercado de trabalho. Finalidade educativa e de preparação para o mercado de trabalho. Sublinha, finalidade educativa e de preparação para o mercado de trabalho. Pessoal, o trabalho aprendiz tem essas duas principais finalidades. A primeira, educar. Educar como, professor? Garantindo que a criança e o adolescente possam frequentar, melhor dizendo, desculpe, garantindo que o adolescente possa frequentar o ensino regular, possa frequentar a escola. Qual é a dica que nós vamos pontuar? Eu posso ter trabalho da condição de aprendiz que impossibilite o adolescente de frequentar a escola, é uma das proibições que nós vamos discutir daqui a pouco. Então, a primeira finalidade do trabalho aprendiz é educativa. E a segunda é um trabalho, pessoal, de preparação, de capacitação para o mercado de trabalho, ou seja, de aprendizagem técnico-profissional. O aprendiz ali, o adolescente, vai estar aprendendo os ditames de determinada profissão. Gravamos aqui o conceito, percebam, para a gente analisar e finalizarmos aqui as regras sobre o direito ao trabalho e a profissionalização. Pessoal, qual é a dica?
eu coloquei primeiro uma dica: princípios da formação técnico-profissional, trabalho de aprendiz, garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. 2, atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. 3, horário especial para as atividades. Ó para cá. Se eu entendo que o trabalho aprendiz é um trabalho educativo e de qualificação para o mercado de trabalho, preciso gravar esses 3 incisos aí. Se o examinador me diz, por exemplo, que no trabalho de aprendiz é facultativo a presença do adolescente no ensino regular, o que é que eu vou sublinhar essa palavra, pessoal? Facultativo e marcar o quê? Errado. Por quê? Para executar o trabalho aprendiz, ele tem que estar no sistema de educação, trabalho educativo, e também exige aí a aprendizagem da qualificação técnico-profissional. Percebe? Aprendiz significa dizer trabalho educativo e de qualificação profissional. Professor, para a gente fechar, o que é que eu preciso compreender aqui mais sobre o trabalho aprendiz? Ó, pessoal, é a proibição, ou melhor dizendo, trabalhos vedados ao aprendiz. Trabalhos vedados ao aprendiz. Pessoal, vedados é que são proibidos. Ó, inciso 1. O que é que não pode o aprendiz trabalhar? Coloque aí. Trabalho noturno. Trabalho noturno. Vírgula. Compreendido entre as 22 horas às 5 horas da manhã. Compreendido entre as 22 horas e as 5 horas da manhã. Por que que eu não posso, por que que o adolescente não pode, o aprendiz não pode trabalhar em trabalho noturno? Porque vai impactar na sua presença na escola, na sua educação. Ó, segundo trabalho proibido. Presta atenção que se compreender o conceito, eu vou fixar tranquilamente. Trabalho educativo de qualificação profissional. Inciso 2. Trabalhos perigosos ou insalubres, trabalhos perigosos ou insalubres e penosos. Trabalhos perigosos ou insalubres e penosos. Inciso 3, pessoal. Ó, inciso 3. Realização, melhor dizendo, trabalhos realizados em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, mental e psicológico. Trabalhos realizados em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, mental e psicológico. E o último trabalho aqui, ó, proibido, coloque assim, pessoal. Trabalhos realizados em horários e locais que não permitam, a frequência à escola. Trabalhos realizados em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Beleza? Pessoal, ó pra cá. Esses 4 incisos aqui é o que o ECA determina. Mas se eu compreendi o conceito de trabalho aprendiz, se ele trouxer uma dessas afirmativas aqui, contrariando, ó, um trabalho que tem finalidade educativa e de qualificação profissional, eu vou conseguir ali analisar a questão e responder com segurança a alternativa correta. Tranquilo? Detalhamos todos os aspectos relacionados ao direito ao trabalho e à profissionalização do adolescente. Ó, próximo direito aqui, esse aqui é 3.3, pessoal. Desculpe aqui, ó. 3.3. O próximo direito, pessoal, 3.4.
Direito ao acesso à cultura, vírgula, lazer, melhor dizendo, pessoal, direito ao acesso à cultura, vírgula. Deixa eu colocar aqui na ordem. Direito ao acesso à educação, vírgula, cultura, vírgula, lazer, esportes e diversões. É o artigo 53. Pessoal, percebam, esse direito aqui, ele é bastante cobrado, principalmente para a área de educação, beleza? Vamos ler aqui o que é que o ECA diz, A criança e o adolescente têm direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes, igualdade de condições, direito ao respeito, direito à contestação de critérios avaliativos, direito de organização, dentre outros aspectos. E, após o artigo 53, o ECA vai trazer também alguns aspectos que introduzem a criança na cultura, no lazer, no esporte e nas diversões. O que é que nós vamos pontuar aqui nesse direito aqui? Uma observação. Qual é a obra, professor? Aspectos importantes do direito à educação e à cultura, especificamente, que são os direitos mais importantes. Pessoal, primeira informaçãozinha. Coloque assim, é proibido o home, colocar aqui em inglês, viu? O home schooling. Não sei falar inglês, não. Professor, vai cair em inglês? Não, mas é só para a gente contextualizar. É proibido o home schooling, ou home escola, professor. É uma expressão em inglês para determinar o quê? O estudo em casa. Escola, pessoal, home, casa. É proibido o home schooling. Professor, como é que isso vai estar na minha prova? Que o ECA não permite o home school. Abram parênteses. Pessoal, coloque assim. É dever dos pais matricular a criança e o adolescente na rede regular de ensino. É dever dos pais matricular a criança e o adolescente na rede regular de ensino. Presta atenção. Eu não posso ter educação de criança e adolescente no ambiente doméstico, familiar, exclusivamente. Já caiu em prova várias vezes. Eu tenho que ter a matrícula da criança e do adolescente na rede regular de ensino. Agora, a educação como um todo, os senhores, principalmente professores, sabem que é dever da escola e também dever da família. Tranquilo, pessoal? Então, essa expressão aqui eu só coloquei para ilustrar o dever dos pais de matricularem a criança e o adolescente na rede regular de ensino. Outro aspecto importante que sempre aparece em prova. É dever pessoal da criança e do adolescente, contestar os critérios de avaliação educacional.
é dever da criança e do adolescente contestar os critérios de avaliação educacional, vírgula, inclusive recorrendo às instâncias administrativas superiores. Inclusive recorrendo às instâncias administrativas superiores. Pessoal, isso aparece muito em prova, principalmente para o magistério. O examinador trazendo aqui uma historinha, dizendo que a professora aplicou aí uma avaliação da qual o aluno discordou e que ele, aluno, recorreu, contestou. E aí ele vai perguntar se é direito da criança e do adolescente, ou se tem que ser os pais, ou se é uma conduta proibida. Se apenas o próprio sistema público pode questionar aí. Criança e adolescente têm direitos e podem exercê-los, lá daquele princípio que nós discutimos da proteção integral. Tranquilo? Agora, ó, outra informação aqui. Coloque assim: o acesso à cultura e às diversões, o acesso à cultura e às diversões será baseado em critérios de faixas indicativas. A critério de faixas indicativas. Pessoal, ou seja, o poder público, ao ofertar lazer, diversão ou cultura para a criança e o adolescente, tem que indicar as faixas indicativas ali para a respectiva idade. Preste atenção, não é proibir o acesso, apenas indicar as faixas educativas. E a quarta informação que eu quero que vocês deem aí um destaque maior é a seguinte, coloque assim, pessoal. Crianças menores de 10 anos, menores de 10 anos, coloque assim, só podem participar e permanecer nos locais de eventos culturais ou de lazer, só podem participar e permanecer nos locais de eventos culturais ou de lazer, acompanhadas dos seus pais, acompanhadas de seus pais ou de seus responsáveis. Pessoal, sublinhe criança menor de 10 anos. Ó pra cá. A lei diz que para acessar os eventos culturais de lazer e de diversão, se tiver idade menor a 10 anos, só se estiver com o respectivo acompanhamento dos pais ou dos responsáveis. Preste atenção. Não é autorização destes, é acompanhamento. Porque para o exercício de direitos em regra, a criança só se submete a restrições da lei. Fechamos aqui. Direito à cultura, direito à educação, cultura, lazer, esporte e diversão. Pessoal, para cá, para a gente finalizar, discutindo justamente o ponto de restrições aos direitos. Reforçando. Para cá, para a gente contextualizar o 3.5. Pessoal, 3.5. Restrições aos direitos da criança e do adolescente. Restrições aos direitos da criança e do adolescente. Presta atenção aqui, pessoal. Coloque aqui, por favor. Coloque assim, por favor. São sempre, melhor dizendo, as restrições são sempre exceções. As restrições são sempre exceções. A regra é: criança e adolescente pode exercer os direitos livremente. Excepcionalmente, há
exceções, existem restrições. Já conversamos sobre algumas. Ó, a permanência em espaços de diversões, cultura, etc. Há o direito de viajar sozinho para a comarca fora da residência. Tranquilo? Agora preste atenção. Coloque assim. As restrições só são legítimas, se estiverem previstas na lei. As restrições só são legítimas se estiverem previstas na lei. Pessoal, revisando, quem restringe o exercício de um direito da criança ou do adolescente? É o pai, a mãe, é a família, é o Estado? Não, é a lei. A lei, em algumas circunstâncias, autoriza que os pais tenham poder de restrição, mas nesse poder não é livre. Professor, me dê um exemplo para eu fechar isso aqui. Criança e adolescente podem viajar sozinhos? Pessoal, se for na mesma comarca ali, ó, há alguma restrição? Não, porque o ECA disse que só é exigido autorização para viagens sozinho aí, de criança e de adolescente, menor de 18 anos ainda, se for para a comarca fora onde reside. Percebe? Ó, professor, se a criança vai viajar para a mesma comarca, a criança ela tem aí 11 anos de idade, o pai tem que autorizar? A mãe tem que autorizar? O ECA estabeleceu isso? Não. O ECA disse o seguinte, ó, que para viajarem sozinhas para comarcas fora do seu município local que reside, criança e adolescente menor de 16 anos precisam estar autorizados pelos pais ou pelo juiz. Se o adolescente é maior de 16 anos, não precisa de autorização. Se a viagem é dentro da mesma comarca, não precisa de autorização. Pessoal, não é a família ou o Estado que restringem o exercício dos direitos da criança e do adolescente, e sim a própria lei. Tranquilo? Beleza? Ó, finalizamos aí os 4 primeiros direitos fundamentais lá no ECA. É no artigo 19. Vamos ler rapidinho aqui, ó, está no módulo aí, o que é que o ECA determina. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio da família. Pessoal, sublinha essa expressão aí, no seio da família. Ó, e ele diz ainda mais, e excepcionalmente em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta o desenvolvimento integral. Tranquilo? Está aí o direito à convivência familiar e comunitária. O que é que nós faremos, ó, para discutir esse direito? Nós vamos analisar uma observação, pessoal. Ó, e qual é a observação? Aplicação do direito à convivência familiar, ó, e comunitária. A aplicação do direito à convivência familiar e comunitária. Como é que o ECA trata o direito da criança e do adolescente de conviverem no seio da família? Eu pedi para que vocês sublinhassem, pessoal, ó, a expressão que está lá no caput do artigo 19. Convivência no seio da família. Ó, bastante cuidado com essa informação aqui. No seio da família. Pessoal, o ECA dá um tratamento bem específico aqui, ó, a essa aplicação do direito à convivência familiar. Coloque assim, ó, primeira setinha, pessoal. Coloque assim. O ECA prioriza a convivência familiar. O ECA prioriza a convivência da criança e do adolescente. O ECA prioriza a convivência da criança e do adolescente, ó, no seio da família natural.
O ECA prioriza, ó, a convivência da criança e do adolescente no seio da família natural. Professor, o que é a família natural? Pessoal, nós vamos discutir isso. Ó. Nós vamos analisar que existem vários tipos de família para o ECA. Na verdade, existem 3 tipos de família. O ECA, aqui no artigo 19, diz que ele tem que conviver no seio da família. Já foi cobrado em provas de concurso público o examinador afirmando, ó, que era a família, seja ela em qualquer aspecto. Pessoal, a família prioritária para o ECA, a família que o ECA tem mais atenção, dá mais importância à família natural. Beleza? Grave isso. Professor, o que é a família natural? Nós vamos conceituar e debater isso individualmente. Agora, ó, segunda setinha. Coloque assim. Na ausência da família natural, vírgula, o ECA prioriza a convivência da criança e do adolescente. Na ausência da família natural, o ECA prioriza a convivência da criança e do adolescente no seio da família, ó, no seio da família extensa. No seio da família extensa. Professor, que diabo é família extensa? Também vamos conceituar e diferenciar família natural da família extensa. E discutir o outro tipo de família que existe, que é a família substituta. Beleza? Pessoal, a criança e o adolescente tem que viver no seio da família natural. Se não houver a possibilidade, família extensa. Agora, ó, vamos para cá. Jogo da velha aqui. Coloque assim, pessoal. Ó, abaixo aí mesmo no módulo. Dica. No módulo aí mesmo. Ó, dica. Professor, qual é a dica? Coloque assim, ó. Ausência da família, ó, extensa. Professor, o que é a família extensa? Pessoal, a família natural nós vamos ver que é formada pelos pais ou qualquer um deles e os filhos. A família extensa são os outros parentes com quem a criança convive e tem laços de afinidade. Ó, esse procedimento pode aparecer na prova. Coloque aqui, ó, inciso 1. Coloque assim. A criança e o adolescente deverão ser colocados, no programa de acolhimento. A criança e o adolescente deverão ser colocados no programa de acolhimento. Pessoal, nós vamos discutir isso na sequência. O que é o acolhimento e como é que ocorre? Ó, inciso 2. Coloque assim, pessoal. E posteriormente, ó, inciso 2. E posteriormente, colocada em família, ó, substituta. Colocada em família substituta. Família natural, impossibilidade, família extensa. Se não tiver a família extensa, a criança e o adolescente vão para o acolhimento e, consequentemente, posteriormente, o ECA determina a colocação em família substituta. Como é que isso pode aparecer na minha prova? Se for uma questão de múltipla escolha, na qual tem aqueles itens, ele pode colocar essa série aí, pessoal. Ó, aplicação do direito à convivência familiar. Pode enumerar isso aqui. Família natural, família extensa, acolhimento e família substituta. E perguntar quais são as prioridades do ECA. A primeira prioridade é que a criança e o adolescente fiquem na família natural. Posteriormente, se não houver família natural, família extensa. A família extensa também não existe, está ausente. Aí a criança e o adolescente vão para o programa de acolhimento e, consequentemente, ó, por último, em último estágio,
colocadas em família substituta. É assim que o direito à convivência familiar e comunitária é regulamentado pelo ECA. Professor, tudo isso aqui está no Estatuto da Criança e Adolescente? Sim, só que com artigos esparsos, sem essa organização para que você possa compreender. Agora, o que é que nós vamos extrair daqui? Presta atenção, pessoal. O que é que vai aparecer em prova sobre esse direito aqui? Olha a importância de se entender, não apenas decorar. O que é a família natural? O que é uma família extensa? Professor, o que é o programa de acolhimento? Como é que ocorre o programa de acolhimento? O que é a família substituta? E como é que uma criança e um adolescente vão parar em famílias substitutas? Esses procedimentos aqui, eles formam uma base, presta atenção aqui comigo, para 50% do total de todas as questões que caem em provas de concurso público sobre o ECA. Por quê, professor? São dispositivos que estão relacionados diretamente a esse procedimento aqui, da família natural, da família extensa, do acolhimento e da família substituta. Massa? Compreendemos aí como é que funciona o direito à convivência familiar e comunitária no ECA? Para cá agora, pessoal. Para cá, para a gente analisar 6.1. 6.1. Acolhimentos. Acolhimentos. Professor, 6.1. Acolhimentos. Pessoal, no módulo aí vocês têm a informação relacionadas a esses procedimentos aqui, acolhimentos. Primeiro, qual é a finalidade básica, qual é a finalidade elementar dos acolhimentos? Suprir a ausência da família substituta. Lembra lá o procedimento. Primeiro em família natural, após família, na verdade, suprir a família extensa, a falta da família extensa. Então, primeiro, criança e adolescente devem conviver na família natural. Não há possibilidade. Busca a família extensa. Também não tem família extensa. Aí eles vão para o acolhimento. Existem dois tipos de acolhimentos. Institucional, o chamado acolhimento institucional, de um lado, e o acolhimento familiar, do outro. Nós vamos analisar a distinção entre acolhimento institucional e acolhimento familiar e as principais regras que se aplicam ao mesmo tempo para os dois procedimentos. Pessoal, o que é o acolhimento institucional? Coloque assim, é realizado no âmbito de instituições. É realizado no âmbito de instituições públicas ou privadas, criadas para abrigar criança e adolescente. Criadas para abrigar, o termo correto é acolher, viu, pessoal? Criadas para acolher, vamos substituir, criança e adolescente em situação de vulnerabilidade. Realizada em instituição pública ou privada, criada para acolher criança e adolescente em situação de vulnerabilidade. Não é isso? Pessoal, essas instituições aqui são criadas na forma de lei específica e podem ter caráter público ou podem ser instituições privadas. Desde que haja registro aí na repartição pública competente, desde que haja aí fiscalização dos órgãos competentes, principalmente Conselho Tutelar, Ministério Público e Juízo da Infância e da Juventude, essas instituições podem funcionar. Então, o acolhimento institucional realizado em instituições, podem ser públicas ou privadas. E o acolhimento familiar? Coloque aí, pessoal. É realizado no âmbito de famílias. É realizado no âmbito de famílias, vírgula, devidamente cadastradas em programa de acolhimento à criança e adolescente.
é realizado no âmbito de famílias, vírgula, devidamente cadastradas em programa de acolhimento à criança e adolescente. Professor, como assim? Pessoal, existem instituições e existem famílias também que se cadastram para acolher crianças e adolescentes. Esses cadastros geralmente são realizados junto à vara da infância e da juventude de cada comarca ou de cada estado. Beleza? Então, eu posso ter acolhimento tanto em instituição quanto em famílias. Massa? Não. Porque o que é que vai estar na minha prova sobre acolhimento? Eu diferenciei para a gente compreender. Pessoal, é uma dica que vocês vão colocar abaixo, para fechar os dois tópicos aí. O que é que vocês vão colocar? Natureza, natureza do acolhimento. Natureza do acolhimento. Seja ele institucional ou familiar. Preste atenção porque isso aparece muito em prova. Pessoal, coloque assim, o acolhimento, vírgula, seja em qualquer tipo das modalidades, o acolhimento o acolhimento em qualquer tipo das modalidades é de caráter provisório. É de caráter provisório. Professor, de caráter provisório é o que vai diferenciar essa forma aqui, esses acolhimentos aqui, principalmente o familiar, da colocação em família substituta. Por quê, pessoal? Esse procedimento aqui nós vamos ver que alguns deles, na verdade, especificamente o procedimento de adoção, que coloca em família substituta, ele é permanente, ele é irrevogável. No acolhimento institucional ou familiar, é sempre temporário. Massa? Beleza? Professor, então, compreendi aqui a natureza. Agora nós vamos analisar, algumas observações que eu pontuei aí extra no módulo sobre o acolhimento. Pessoal, sim, eu quero ler com vocês o seguinte, discutimos acolhimento familiar, acolhimento institucional. O ECA tem uma preferência por colocar criança e adolescente nesse acolhimento aqui. Caso isso seja perguntado, pessoal, eu deixei a título de dica, leiam comigo aqui o que está abaixo dessa diferença aqui no artigo 34. A inclusão da criança ou adolescente em programas de acolhimento familiar terá preferência a seu acolhimento institucional. Melhor dizendo, o acolhimento familiar tem preferência em relação ao acolhimento institucional, observado em qualquer caso o caráter temporário e excepcional da medida nos termos da lei. Confirma aqui, caráter de temporariedade, ou seja, caráter provisório. Massa? Para cá, para a gente discutir essas duas outras observações aí. Primeiro, pessoal, é a avaliação periodicação da criança e do adolescente em acolhimento, avaliada a cada 3 meses. Será reavaliada a cada 3 meses. Pessoal, sublinha a cada 3 meses. Professor, eu estou lendo o ECA aí por outro material e está lá 6 meses, porque está desatualizado. Antes, a avaliação periódica de convivência em acolhimentos era em 6 e 6 meses, semestralmente. Agora passou a ser de 3 meses. Coloca a segunda setinha. Coloque assim. Cabendo à autoridade judiciária competente, vírgula, após relatório da equipe multidisciplinar de avaliação, vírgula, decidir acerca da situação da criança ou do adolescente.
Professor, como assim decidir acerca da situação? Pessoal, o ECA diz, ó, que o juiz pode entender o caso de ser renovado, ou seja, da criança e do adolescente passar um período a mais no estágio de acolhimento, ou pode o juiz determinar o retorno da criança aqui, ó, para a família natural, se houver uma situação aí em que o poder familiar, que nós vamos discutir, tenha sido suspenso, ou o juiz pode determinar a medida de colocar a criança e o adolescente no seio de família substituta. O que eu quero que vocês gravem é o seguinte: o período de avaliação, o período de análise da convivência de criança e adolescente em acolhimentos é a cada 3 meses e não 6 meses, como o examinador vai afirmar. Tranquilo, pessoal? Ó, para a gente fechar aqui, uma observação não menos importante. Pessoal, prazo máximo de convivência, em programa de acolhimento. Prazo máximo de convivência em programa de acolhimento. Ou permanência, pessoal, tanto faz. Ó, a pergunta aqui é a seguinte: por quanto tempo uma criança e um adolescente podem conviver em programas de acolhimento institucional ou familiar? Pessoal, nós sabemos que esses programas eles têm caráter provisório, temporário, excepcional. O que é que o examinador vai me perguntar? Qual é esse prazo aí? Qual é o período? Preste atenção. A cada 3 meses vai ser avaliada a situação. E por quanto tempo, no máximo, a criança e o adolescente pode permanecer? Compreendemos a pergunta aqui? Ó, coloque assim: o prazo de convivência da criança e adolescente em programa de acolhimento, e aí pode ser institucional ou familiar, o prazo de convivência de criança e adolescente em programa de acolhimento não excederá a 18 meses. Sublinha 18 meses. Não excederá a 18 meses, vírgula. Salvo comprovada a extrema necessidade e o interesse superior da criança. Salvo comprovada a extrema necessidade e o interesse superior da criança e do adolescente. Pessoal, a lei diz que essa decisão de prorrogação por tempo superior ainda tem que ser fundamentada. Mas, em regra geral, o prazo máximo para que uma criança e um adolescente possam permanecer em programas de acolhimento é de 18 meses. O máximo. 3, fechar aqui, deixei outra observação aí. Qual é, pessoal? Programa de apadrinhamento. Programa de apadrinhamento. Professor, onde é que eu vou encontrar isso aqui? Pessoal, é no artigo 19, B. É um instituto novo no ECA, foi incluído aí recente, salvo engano, no ano retrasado. O que é que diz a lei aqui, A criança e o adolescente em programa de acolhimento institucional ou familiar poderão participar de programas de apadrinhamento. É a Lei 13.509/2017. Professor, o que é um programa de apadrinhamento? Pessoal, a finalidade aqui é possibilitar, fortalecer os laços alheios, ou seja, fora do programa de acolhimento institucional ou familiar, e propiciar, assim, uma melhor adaptação da criança e do adolescente à vida em sociedade, à vida em comunidade. Massa? Então, o programa de apadrinhamento serve para isso. Agora, o que é que a prova vai me perguntar?
é a OBS abaixo. Uma perguntinha. Ó, quem pode ser padrinho? Quem pode apadrinhar criança e adolescente? Pessoal, coloque assim, ó, inciso 1. Inciso 1. Qualquer pessoa maior de 18 anos, qualquer pessoa maior de 18 anos que não esteja no cadastro de adoção. Melhor dizendo, que não esteja registrada no cadastro de adoção. Repetindo, para fortalecer, qualquer pessoa maior de 18 anos que não esteja registrada no cadastro de adoção. Professor, o que é que eu vou sublinhar? Maior de 18 anos e não esteja registrada no cadastro de adoção. Por que que não pode estar registrada no cadastro de adoção? Porque quem está registrado no cadastro de adoção, pessoal, ó, está aqui incluído em um dos procedimentos para a colocação em família substituta, que é a adoção. E eu não posso confundir aqui as finalidades. Esse programa aqui é um programa temporário. Portanto, o padrinho tem que apenas fortalecer a criança ali quanto à convivência familiar fora do abrigo. E aqui na família substituta, os laços vão ser efetivados em regra definitivamente. Tranquilo? Ó, mais quem, professor? Mais quem? Coloque assim, pessoas jurídicas também podem participar do programa de apadrinhamento. Pessoas jurídicas também podem participar do programa de apadrinhamento. Beleza, pessoal? Apadrinhar é melhorar, fortalecer aqui a possibilidade da criança e do adolescente conviver a cada dia mais de forma harmônica na comunidade. Lembrando que o programa de apadrinhamento ocorre quando a criança e o adolescente se encontram em acolhimentos institucional ou acolhimento familiar. Massa? Ó, pra cá pra gente fazer uma revisãozinha. Discutimos o direito à convivência familiar e comunitária. Massa. Daí eu destrinchei como é que se aplica esse direito na prática para o ECA. Preferencialmente deve conviver na família natural. Se não houver a possibilidade, família extensa. Se não houver família extensa, vai para o programa de acolhimento institucional ou familiar. Professor, e posteriormente, ó, se for o caso, para a colocação em família substituta. Nós discutimos como é que se dá o programa de acolhimento institucional e familiar, a sua natureza, que é provisória, o prazo de avaliação da criança nesse estágio e principalmente o período máximo. E ainda discutimos o programa de apadrinhamento. Tranquilo, pessoal? Percebam, é o primeiro aspecto do direito à convivência familiar e comunitária. Aguardo vocês aí para o diferenciação alguma. Compreendemos aqui, pessoal? A expressão anterior no ECA ainda está pátrio poder, mas é poder familiar. Beleza? Ó, fechamos aqui. Professor, qual é a expressão que vale? A expressão atualizada, poder familiar. Ó, pessoal, outra observação aqui para a gente contextualizar. É a perda do poder familiar. Quando é que o pai ou a mãe, ou ambos, vão perder aí esse conjunto de prerrogativas? Pessoal, primeiro, ó, qual é o primeiro requisito? Coloque assim, ocorre mediante decisão judicial. A perda do poder familiar só ocorre mediante decisão judicial, em um processo específico. Não é regulamentado pelo ECA, é regulamentado pelo Código Civil. Beleza? Agora, ó, coloca assim a setinha. Ocorre nos casos previstos na Lei Civil.
ocorre nos casos previstos na lei civil. Terceira setinha. Bem como, vírgula, nos termos do ECA, bem como, vírgula, nos termos do ECA, vírgula, quando há a prática de crime doloso, contra o outro pai, o outro pai pode ser o pai ou a mãe, viu, pessoal? O outro pai ou contra a própria criança aí ou adolescente. Contra o outro pai ou contra a própria criança e adolescente. Preste atenção em uma coisa. Quem decreta a perda do poder familiar é o juiz. E geralmente, as hipóteses estão previstas na lei civil. Não tem muita relevância. Agora, qual é o ponto que vocês têm que se atentar? A hipótese que o ECA prevê. Pessoal, e o ECA só prevê, para a perda do poder familiar, a prática de crime doloso. Professor, crime doloso é aquele praticado com intenção de violar, com intenção de praticar, com intenção ilícita de violar ali direitos de terceiros. Crime doloso. Agora, cuidado. É qualquer crime doloso? Não, pessoal. É um crime doloso praticado contra o outro, que exerce o poder familiar, contra o outro pai, no caso, ou contra a criança e o adolescente. Preste atenção. O que é que o ECA diz? Que a prática de crime doloso não autoriza a perda do poder familiar. Massa? Exceto se for contra o outro que exerce o poder familiar ou contra a criança e o adolescente. Pessoal, o crime doloso que autoriza a perda do poder familiar nos termos do ECA é aquele praticado contra o outro que exerce o poder familiar e contra a criança e adolescente, somente. Professor, me dê um exemplo para eu gravar isso aí. Se o pai pratica um crime de homicídio, roubo, latrocínio, aí contra terceiros, qual é o impacto da prática desse crime em relação ao poder familiar que ele tem para com seu filho? Nenhum, pessoal. Vai continuar tendo o direito aqui à administração dos interesses da criança e do adolescente? Vai continuar tendo o dever de efetivar os direitos? Vai, tranquilamente. Agora, se o pai pratica um crime contra a mãe, contra o outro que exerce o pátrio poder, melhor dizendo, o poder familiar, ele poderá perder o poder familiar. Ou se o pai pratica um crime contra o próprio filho, adolescente ou criança, aí sim ocorre a decretação da perda do poder familiar. Pessoal, para a gente encerrar aqui, eu deixei uma dica abaixo para vocês. Preste atenção. O que é que aparece em prova? Qual é a dica aqui, professor? Preste atenção aqui. Pessoal, o que é que vai aparecer em prova? Se a insuficiência, de recursos financeiros é causa para a decretação da perda do poder familiar. Ou seja, quando o pai ou a mãe, ou os dois, não tem recursos financeiros para prover aí as necessidades da criança. Pessoal, insuficiência de recursos financeiros não é causa de decretação da perda do poder familiar. Beleza? Quando é que autoriza-se a perda do poder familiar? O ECA diz que negligência na efetivação dos direitos da criança conforme a lei civil, situações da lei civil, e a prática de crime doloso contra o outro que exerce o poder familiar ou contra a criança e o adolescente. Massa? Fechamos aqui, regras gerais, o personalíssimo pertence a cada um.
descritível. Ou seja, ó, a qualquer tempo, vírgula, podendo preceder ou suceder o falecimento, do respectivo pai. Podendo preceder ou suceder o falecimento do respectivo pai. Professor, o que é que o ECA está dizendo aí? Que para se reconhecer o estado de filiação pode ser a qualquer tempo. Não importa se o suposto pai ou a suposta mãe ali faleceu. É direito de cada um dos indivíduos, é direito da criança e do adolescente ou até mesmo do adulto de exercer esse direito. Se for criança e adolescente, nos termos do ECA. Se for adulto, nos termos da lei civil. Fechamos aí, pessoal? Beleza? Então, quem é a família natural? Ó, próximo ponto para cá, para a gente discutir outra família aqui. 7. Não é isso? 7.4. Na verdade, é 7.4. Família, ó, extensa. Família extensa. Professor, onde é que eu vou encontrar a família extensa? Lá no artigo 25, só que no parágrafo único do ECA. No artigo 25, parágrafo único. Vamos ler aí, pessoal, ó, o que é que diz o ECA sobre a família extensa. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou a unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculo de afinidade. Pessoal, quem é a família extensa? Vocês só vão sublinhar aí, ó. A família natural, pai, mãe, os filhos ou qualquer um deles e os seus filhos. A família extensa, pessoal, ó, é formada por quem? Parentes próximos. Professor, só parente próximo? Não. Ó, com quem a criança conviva, e mantenha laços de afinidade. Esses aí são as crianças, a afinidade e, ó, completando, afetividade. Pessoal, então a família extensa é todo mundo que está, ó, envolvido nesse aspecto aí. Pode ser um tio, pode ser um avô, pode ser um primo, pode ser aí qualquer parente que esteja próximo à criança, ela conviva e tenha afinidade e efetividade. Qual é a informação relevante que eu quero discutir aqui com vocês sobre a família extensa? Pessoal, é o prazo, ó, para a busca da família extensa. Professor, como assim? Prazo para a busca da família extensa. Pessoal, o ECA manda a criança conviver no seio da família natural. Essa é a regra. Se não houver a possibilidade, buscar família extensa. Parentes próximos com quem a criança convive ou tenha afinidade. Só que há um prazo, ó, para a busca dessa família. Coloque assim, pessoal. Ó, a busca pela família extensa, respeitará o prazo máximo de 90 dias. O prazo máximo de 90 dias, vírgula. Prorrogado por igual período. Ou seja, o prazo máximo é de 90 mais 90 dias. Se não houver a possibilidade aí da localização da família extensa em razão da ausência de família natural durante esse prazo aqui, o que é que vai acontecer com a criança e o adolescente? Já discutimos na aula passada. Vai ser posta
em programa de acolhimento e posteriormente vai ser colocada em família substituta. Tranquilo? Pessoal, ó, percebam, analisamos aqui as espécies de família, o poder familiar, o exercício do poder familiar, ó, a perda do poder familiar. Beleza. Já entramos aqui na análise e conceituação dos dois primeiros tipos de família, natural e a família extensa. Na minha prova, ele vai perguntar sobre a família natural. Quem é a família natural, pessoal? Qual é a base constitutiva da família natural? Vínculo consanguíneo. Vínculo biológico. Mas, professor, qual é o limite desse vínculo biológico? A unidade formada pelo casal. Pai e mãe e os seus filhos. Ou então pode ser monoparental. Um dos pais e os seus filhos. Pegadinha de prova. Se é os pais, ó, adotivos. Pessoal, tem que ser pai biológico. Ó, se for pai adotivo, está na família natural? Não. Tem que ter laço consanguíneo, laço biológico. Beleza? Professor, mas só tem essa família aqui para o ECA? Não, pessoal. Ó, tem a segunda espécie de família, que é a família extensa, que é os parentes consanguíneos ali próximo, com quem a criança e o adolescente convivam e tenham laço de afinidade e afetividade. Formam a família extensa. Qual é a informação relevante sobre família extensa? Se não houver a família natural, é a próxima família aí a que o ECA dá prioridade. Mas vai ser de qualquer forma que vai se estabelecer a família extensa? Não, porque o próprio ECA dá um tempo para que essa família extensa possa ser localizada e também aí possa aceitar o compromisso de receber a criança em seu seio. 90 dias por mais 90. Se não ocorrer isso, acolhimento que nós já discutimos. E o passo subsequente é entrarmos na família substituta, que é o tema da nossa próxima aula. Ok? Beleza, pessoal? Um abraço a todos, espero vocês aí no próximo bloco. Essa aqui também. Quando você fazer esse procedimento, você vai clicar aqui, ó, nesse botão verde. E pronto, pessoal, dessa forma, só esses dois contatos não vai ver a sua foto de perfil. O restante, todo mundo vai ver. Vídeos como esse, a gente só vê